Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a retrogradação de Marte no signo de Áries, um evento que não acontece há 32 anos, ou seja, a gente não tem Marte ficando retrógrado no seu domicílio desde 1988. O que a gente pode esperar desse Marte retrógrado? Como que a gente pode trabalhar com essas energias? O que a gente precisa ficar atento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui esse movimento, o movimento de Marte retrogradando. O interessante é que a gente não vai ter o planeta fazendo conjunção com nenhum planeta durante a sua retrogradação. O que vai acontecer são quadraturas que a gente vai ver em alguns aspectos com a Vênus. É claro, vão ter alguns aspectos, mas são aspectos mais distantes que muitas vezes não têm um peso tão grande como uma conjunção. A conjunção é muito importante aí de ser analisada, mas é importante você ver aí no seu mapa natal, né, para você ver se você tem planetas no signo de Áries, principalmente entre os graus 28 e 8 minutos e 15 graus, tá? Então, 28, 27, 26 até 15 graus ali, 15 graus e 14 minutos, é importante você ver se você tem planetas ali, se você tem um ascendente ali, se você tem Sol, Lua, principalmente os luminares do mapa. Então, se você tem esses planetas aí, provavelmente você vai sentir mais essa retrogradação e o significado do que eu irei falar aqui para vocês talvez pese um pouquinho mais. É claro, quem tem planetas em Capricórnio, Libra, Câncer, também vai fazer aí aspectos tensos de quadratura. Pode ser que seja um pouquinho mais desafiador para vocês. E para quem tem planetas em Sagitário e em Leão, talvez fique um pouco mais leve. Mas isso tudo é muito relativo, a gente tem que olhar o mapa como um todo, a gente tem que ver todos os planetas, a gente tem que ver todas as casas para poder ver como que vai ser individualmente para cada um, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que simboliza esse Marte retrógrado. Bom, antes eu vou dizer para vocês que Marte vai retrogradar no dia 9, hoje que eu estou gravando para vocês, no dia 9 de setembro de 2020, ali às 19 horas e 22 minutos, e ele vai voltar a ficar direto, ele vai andar até o grau 15 e 14 minutos aqui de Áries, e quando ele chegar nesse grau, no dia 13 de novembro de 2020, ele volta a estacionar e ficar direto, e ele vai passar por essa área de sombra dele, a área de sombra, que só vai acabar depois que ele passar esse grau 28 aí, tá? Bom, o horário que ele vai ficar direto no dia 13 de novembro é às 21 horas e 36 minutos, tá? Então, esse é o período de retrogradação de Marte. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, por dia, Marte caminhando para trás, tá? Então, vocês vão ver que ele vai começar a fazer quadraturas ali. Primeiro, ele vai fazer uma quadratura para Saturno, né? Que ele estava a 28 graus, então ele está indo para trás nos graus aqui, chegou a 25 graus, fez quadratura para Saturno. Essa quadratura para Saturno vai acontecer no dia 29 de setembro ainda, às 18 horas e 49 minutos. E aí depois, o que vai acontecer? Ele vai continuar a sua retrogradação e vai chegar no grau 22 de Áries, fazendo uma quadratura para Plutão ali em Capricórnio. Esse encontro de Marte retrógrado com Plutão vai acontecer no dia 9 de outubro de 2020, às 10 horas e 9 minutos, tá? E aí a gente vai ter mais um encontro desse Marte, mais uma quadratura, que vai acontecer ali com Júpiter a 19 graus, né? Júpiter e Marte vão fazer quadratura, Marte retrógrado. Lembrando que a quadratura com Plutão, Plutão já vai estar direto, tá? E aí ele se encontra com Júpiter, que também já está direto, ali no dia 19 de outubro de 2020, 10 dias depois da conjunção ali com Plutão, ele vai encontrar com Júpiter às 2 horas e 34 minutos da manhã, da madrugada, tá? E aí, depois disso, ele vai chegar, né? Ali ele já não vai fazer tantos aspectos assim de quadratura, vai continuar conversando, né, com esses planetas ali, mas o aspecto ele vai se afastando um pouco. E aí ele chega no grau 15, ali no dia 13 de novembro, aí ele começa a estacionar, que é esse Szinho aqui, e começa a ficar direto. No momento que ele começa a ficar direto, vocês vão ver que ele vai começar aqui, olha, grau 16, grau 17, grau 18, 20, 22,
23. Chegou no grau 23, vai conversar novamente em quadratura ali com Plutão, tá? E isso aqui ele tá passando pelo quê? Pela área de sombra dele, é quando ele começa a fazer os checkzinhos, né? Então, do dia 13 de novembro até aqui o dia 21, ele já encontra com Plutão novamente, tá? Então, ali os dois se encontram e Plutão e Marte estão ali diretos, fortes e decididos nas mudanças que precisam fazer na nossa vida, ou seja, essa energia vai se espelhar na nossa vida, né? Então, é hora de colocar os pingos nos is em muitas questões que a gente precisa resolver das nossas velhas estruturas, de como a gente vem trabalhando a nossa existência, como a gente vem construindo a nossa vida, o que a gente está fazendo, quais são as ações que a gente está tendo, as atitudes que a gente está tendo, como que a gente está se identificando com aquilo que a gente está fazendo, se a gente está realmente conectado com a nossa verdade ou não. Ou seja, tudo isso vai ser colocado um pingo no i aí. E aí Marte começa a chegar perto ali do grau aonde aconteceu a retrogradação. Então, ali, a partir de 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, Marte já sai da sua área de sombra, mas, porém, todavia, Marte ainda vai encontrar com Saturno, que é o planeta que está aqui, né? Quando chegar ali a 2 graus, no dia 13 de janeiro, eles vão se encontrar ali, vão fazer mais uma quadratura, Marte e Saturno, só que Marte já vai estar em Touro e Saturno já vai estar em Aquário. E no dia 17 de janeiro, Marte chega a 5 graus ali, é 6 graus, e vai fazer uma quadratura para Júpiter também em Aquário. Marte em Touro. Então, esses são os momentos de tensão de Marte aí que a gente vai ter, de quadraturas para esses planetas que estão ali em Capricórnio, que a gente já sabe que a coisa tá pegando, o bicho tá pegando ali, né, nessa energia capricorniana para todos nós no planeta. Mas é isso. Agora eu quero mostrar para vocês, falar com vocês sobre como que a gente pode trabalhar, o que que a gente pode esperar desse Marte retrógrado aí no signo de Áries. Bom, primeiro, o mais importante de tudo, entenda que quando Marte fica retrógrado, não é o melhor momento para a gente iniciar projetos ou qualquer sonho que a gente tenha grandioso. Então fica a dica para vocês, né? Coisas muito grandes, passos muito importantes que a gente tem que tomar em período de Marte retrógrado. Lembrando, Marte fica retrógrado a cada 2 anos e todos os outros planetas do zodíaco retrogradam a cada ano e Mercúrio 3 a 4 vezes por ano. Claro, o Sol e Lua não retrogradam, tá? Mas o planeta que fica mais tempo sem retrogradar é Marte. Quando ele retrograda, é muito importante, porque realmente ele vai mexer com coisas. E tudo que está relacionado a inícios, a começos, a engatar, a colocar a primeira, a ter ação e atitude, de certa forma, fica prejudicado. Porque, imagine, 730 dias a gente tem para poder fazer, agir, tomar atitudes, decidir as coisas. A gente tem todos esses dias aí, 730 dias para tomar decisões. E a gente tem 2 meses, 60 dias para ter uma certa cautela, não tomar decisões importantes, não fazer transformações importantes. Sei lá, de repente você quer fazer uma grande mudança na sua vida, você quer ir morar com a pessoa que você ama. É um começo muito importante, né? Morar com alguém. Imagina, né? Fazer isso com Marte retrógrado, dos 730 dias você escolheu os 60 para fazer isso, vale a pena colocar o pé no freio, para não ter que depois consertar, para de repente as coisas não irem para frente, não darem certo lá na frente, ter um monte de empecilho, porque a gente fez quando Marte estava retrógrado. Lembrando que cada evento da nossa vida, se você vai fazer uma mudança para a casa de alguém, essa mudança, o momento que você faz essa mudança gera um mapa como esse aqui, né? E esse mapa tem vida, né? Tem ali a sua história. Se Marte está retrógrado, a gente lê com um Marte retrógrado, né? Então, assim, estudem bem, analisem bem antes de tomarem decisões importantíssimas nesse momento. Eu estou falando de decisões importantíssimas, grandiosas na vida de vocês, tá? Não é o melhor período para fazer isso. Quando Marte está retrógrado, é um período muito bom para a gente fazer um trabalho interno, antes de fazer qualquer lançamento. É um período bom para a gente analisar, pensar, rever, estudar bem,
né, o que está acontecendo ali. Então fiquem atentos a esta oportunidade, porque quando Marte retrograda, o que acontece? Marte retrógrado, ele dá para a gente a oportunidade de ver coisas que geralmente estão em uma velocidade absurda e que a gente não consegue parar para estudar, a gente não consegue parar para ler, a gente não consegue parar para entender aquilo ali, né? Geralmente a gente está naquele ritmo frenético na nossa vida e quando Marte retrograda, ele simplesmente diminui o ritmo das coisas e a gente tem a possibilidade de estudar, de entender, de ler, de ver o que está acontecendo ali. De fato, então é aquilo, né, que eu falei para vocês em algum vídeo, eu fiz para vocês com um mouse que Marte está ali naquela, né, frenético, naquela velocidade frenética, assim, a gente não consegue, né, ver o que está acontecendo ali. Quando ele retrograda, ele diminui o seu ritmo e a gente tem a capacidade de analisar melhor os movimentos que ele está tomando, né? E ali a gente consegue pensar, refletir em cima e principalmente trabalhar, né? Quando a gente trabalha em cima, a gente consegue aprimorar, a gente consegue melhorar e a energia capricorniana está dizendo muito isso, né? É um período de você parar, diminuir o ritmo, que na verdade o ritmo vai diminuir naturalmente, né? Então, diminuir o ritmo para, ao invés de ficar reclamando, ao invés de eu ficar olhando para a vida e falando, ai, que droga, eu queria que as coisas acontecessem logo, por que não chega logo o resultado, por que não, né, não acontece logo na minha vida, por que está tudo travado, não reclama, entende que é um momento que você tem a possibilidade de, ao invés de ficar reclamando, esperando aquilo chegar até você, estuda aquilo que está chegando até você. E como que você, de repente, pode montar uma estratégia para você poder receber aquilo ali e fazer um trabalho lindíssimo quando você receber esse pacote que está chegando aí para você. Entende? Então, é um período interessante para a gente fazer essa análise. E também, obviamente, qualquer lançamento que a gente faça nesse período, é importante a gente estudar, refletir antes, tá? Um outro ponto importante desse Marte retrógrado é que ele fala muito sobre a retomada de assuntos que estagnaram no passado. Sim, Marte retrógrado significa que aquilo que a gente teve medo, insegurança, incerteza, às vezes até por capricho a gente deixou de fazer alguma coisa, deixou de tomar alguma atitude, às vezes por conta de uma briga, de uma discussão, de um desentendimento com alguém. Não vou fazer isso, não vou trabalhar essa relação, não vou trabalhar isso aqui que a gente construiu juntos. Dane-se, vou colocar tudo para debaixo do tapete, não vou olhar, vou fingir que não vejo. Esses assuntos podem com certeza retomar aí. E é importante entender que Marte, ele ficou retrógrado a última vez no ano de 2018, no dia 27 de junho de 2018 até 26 de agosto de 2018. Ele começou a retrogradar no signo de Aquário e voltou ali para o signo de Capricórnio. Então, no grau 9 de Aquário até o grau 28 de Capricórnio, Marte retrogradou. Então, o que aconteceu na sua vida nesse período de 27 de junho até 26 de agosto? O que aconteceu aí na sua vida? Quais eram os assuntos que estavam latentes aí, em destaque na sua vida? E provavelmente esses assuntos que de repente ficaram mal resolvidos aqui, ou conflitos que a gente criou aqui nesse período da nossa vida, ou atitudes que a gente tomou, né, que de repente não era aquele momento certo e deu errado depois, talvez a hora de consertar é agora com Marte direto em Áries, retrógrado em Áries, e quando ele ficar direto, melhor ainda, tá? Então, assuntos do passado que ficaram estagnados, que ficaram parados, que tiveram problema, podem retornar e no momento que eles retornam, a gente tem a oportunidade de consertar aquilo que a gente errou no passado, tá? Então, isso é muito importante, fiquem atentos, porque muitas vezes as coisas retornam, batem na porta das pessoas e as pessoas não abrem, porque elas não querem olhar. Né? Elas não estão atentas, não estão despertas, não sabem o que está acontecendo no céu, né? E as oportunidades simplesmente passam, né? E aí passou. Só na próxima que, né, vai bater ali de novo na sua portinha e vai falar, olha, eu tô aqui de novo, você vai
aproveitar esse momento ou não? E assim vai, né? O bom é que tudo aqui é cíclico, tudo retorna, sempre vai voltando, voltando, voltando. O outro ponto que é importante aqui é você ter coragem de olhar para algo que você desistiu de fazer. Então, Marte retrógrado em Áries, principalmente em Áries, coragem, olhe para aquilo que você achou que você não era bom, que você não era capaz, que você não ia conseguir porque você não tinha força bastante, porque você não era conhecido bastante, porque você não acreditava e confiava em você mesmo bastante. Ou seja, se você teve algum empecilho, algum medo, alguma insegurança de fazer algo no passado e deixou de lado por conta desse sentimento, Marte retrógrado em Áries traz pra gente esse poder de volta, sabe? É o momento de você resgatar, de você retrabalhar essas energias aí em Áries, tá? Com ele retrógrado e depois com ele direto. Analise enquanto está retrógrado e conserte depois que ele começar a ficar direto. E, obviamente, esse período de Marte retrógrado é um período incrível para a gente analisar os nossos atos e estudar as nossas atitudes. Ou seja, sim, é um momento de muita reflexão, é um momento de muito autoanálise. Esteja preparado para isso, porque pode ser incrível o que a gente venha descobrir aqui e os pinguinhos nos is que a gente pode colocar e aprimorar o nosso eu, o nosso self, né? Então, fiquem atentos a isso. Então, é aquele momento de repensar quem você é, o que você deseja realizar, o que tem afinidade com você ou não, qual a direção que você quer dar na sua vida, né? Então, não está gostando, não está satisfeito, não está feliz com algo na sua vida, é hora de pensar nos porquês. Por que algo não está dando certo na minha vida? Esse é o tipo de pergunta que a gente tem que se fazer todo santo dia, caso tenha alguma coisa que esteja trazendo infelicidade para a gente. Por que eu estou me sentindo infeliz, um perdedor, um fracassado? Por quê? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? Pega esses próximos 2 meses aí e pensa mesmo, analisa mesmo. Dedique o seu tempo para você mesmo, invista muito tempo ali, olha, em você, em se melhorar, em se aprimorar, em se lapidar, né? Aproveitando a energia de Virgem também, tá bom? E aí depois que você perguntar, né, aonde que está, né, por que algo não está dando certo na minha vida, aí você pensa, qual atitude eu tenho que tomar para mudar este quadro? Qual é a atitude, Marte? Qual atitude eu tenho que tomar para mudar o quadro, certo? Eu vou colocar esse Marte mais para dentro aqui, para ficar mais parecido aqui, né, que ele parecia que estava ali em Touro, para ficar parecido ali, como se ele estivesse realmente dentro de Áries. Outra questão é, se você está sem ânimo, pare e pense no que está te desestimulando na vida. Então, pessoas, trabalho, carreira, decisões importantes que você tomou ao longo da sua vida. Será que essas decisões têm realmente afinidade com quem você é? Você está feliz naquilo que você está fazendo ou não? Se não, né, é a hora de você ver o que está tirando o seu ânimo e trabalhar para você correr atrás de conquistar o seu ânimo de volta, ter ânimo na vida, se conectando com a sua verdadeira força, com a sua verdadeira vontade, com a sua verdadeira luz, tá? Isso é muito importante. Uma outra questão quando Marte retrograda em Áries é a gente perceber quais áreas da nossa vida a gente precisa assumir as rédeas. Ou seja, sabe quando a gente fica delegando para as outras pessoas a responsabilidade da nossa própria vida? Um exemplo, a minha felicidade depende do meu casamento com fulano ou ciclano. O meu sonho só vai se realizar depois que aquilo ali acontecer, depois que aquela pessoa me aceitar naquele cargo X. Um outro exemplo clássico. Eu não vou mudar a minha vida porque eu não quero prejudicar meus filhos. Depois que os meus filhos se casarem, depois que os meus filhos crescerem, aí eu faço isso. Aí eu começo a estudar numa universidade, aí eu começo a fazer um curso qualquer, mas por enquanto não. Um outro ponto, eu não vou me separar do meu marido, da minha esposa, porque essa pessoa traz para mim estabilidade financeira, uma segurança social muito grande, entende? Então assim, Marte retrogradou
ele provavelmente vai mexer nesses pontos, vai cutucar nessas feridas aí. E ele cutucando nessas feridas, é importante você ver aonde que você precisa assumir as rédeas da sua própria vida. Aonde que está a sua responsabilidade de decisão e até que ponto você está delegando ou está colocando o peso dessa decisão no outro. Como se dependesse do outro você tomar alguma decisão. E tem muita coisa que a gente coloca a responsabilidade no outro e que só depende da gente. Então esse é um ponto importante, tá? De se analisar. Marte em Áries já fala sobre a nossa energia masculina, independente de gênero. Não importa se você é homem ou mulher, todos nós temos a energia masculina e a energia feminina dentro de nós. Marte retrógrado já fala um pouquinho sobre essa energia masculina. Mas Marte retrógrado em Áries, uau! Todos nós temos que estudar e analisar e pesquisar e ver como está a nossa energia masculina, ou seja, como está a nossa força de vontade, como está o nosso poder de ação, nosso poder de escolha, como que está a nossa coragem de fazer, de penetrar, de iniciar, de fazer as coisas acontecerem, como está a luta por aquilo que você quer, a sua batalha por aquilo que você sonha, por aquilo que você deseja, a sua batalha com o seu próprio eu, com a sua própria personalidade, como que você está lidando com isso. E, obviamente, isso aqui também fala da nossa energia sexual. Se você está com a sua libido muito baixa, isso não é bom. Ter a libido baixa não é bacana. A energia sexual ela é muito importante, ela é um alimento para esse Marte, ela é um alimento para essa energia ariana, é um alimento para a energia inclusive leonina e escorpiana, né? Então, assim, é tudo aquilo que tem poder e força na nossa vida. A energia sexual é muito importante. Então, vamos lidar com esses tabus que a gente tem aí na sociedade, que sexo é ruim, sexo faz mal, sexo é do diabo. Não, parem com isso, pelo amor de Deus, mudem essa forma de ver, de entender e de interpretar o que é a nossa energia sexual. E Marte retrógrado em Áries fala sobre isso, como que a gente está trabalhando essa energia sexual dentro da gente, como que a gente enxerga, como a gente se identifica com essa energia, como que a gente se sente em relação a ela. Você se sente mal? Você acha que é algo feio, horroroso? Trabalhe isso, sabe? Transforme essa percepção, esse sentimento que você tem, essa sensação que você tem, ou de repente essa crença que foi colocada para você, né? Transforme isso, ressignifique isso e veja essa energia de uma forma saudável e madura. E caso você tenha essa energia desequilibrada dentro de você, que talvez você tenha demais a energia sexual dentro de você, mais uma vez, Marte retrógrado é hora de trabalhar, de equilibrar, de estudar e ver o que pode ser feito para ser equilibrada essa energia sexual dentro de você, independente de você ser homem ou mulher. Tem muitas mulheres também que têm um total desequilíbrio sexual na vida delas, assim como tem mulheres que morrem de medo de até mesmo falar sobre sexo, de se tocar ou de se autoconhecer, né? Porque a coisa é horrível, né? Não é de Deus. Então, cuidado com isso, vamos estudar bem, analisar isso e aproveitar Marte retrógrado que ele ajuda a gente a trabalhar essas questões. Inclusive é um momento incrível para a gente levar esses assuntos para terapeutas, tá? Caso a gente tenha aí algum distúrbio, algum problema em relação à sexualidade, tá? E obviamente, inclusive na parte física disso, né? Então se você está com a libido baixa, se você está com dificuldades na relação, né, inclusive, né, no desejo, na vitalidade, coisas do tipo, é importante, né, levar isso para um médico, para um especialista e entender o que está acontecendo aí. Marte retrógrado, a gente tem a chance de avaliar e com ele direto de consertar. Tá? E obviamente Marte em Áries também fala sobre a paixão que a gente tem pela vida, né? Aquilo que traz ânimo, que faz a gente acordar todo dia, levantar, ir para a luta e correr atrás das nossas conquistas, dos nossos sonhos. Você tem paixão pela sua vida? Pelo que você faz? Pelo que você realiza? Pelo que você já conquistou? Ou até mesmo por aquilo que você ainda deseja alcançar, conquistar?
Você tem paixão pelo que você faz ou não? Ou você faz no automático, ou você faz porque os outros estão fazendo, ou você faz porque alguém na sua família diz que é certo, que vai trazer dinheiro para você, mas você não se sente conectado. Como que está a sua paixão relacionada à vida, a você, a sua existência, a sua presença no mundo? É hora de analisar e estudar isso com Marte retrógrado, tá? Agora, uma característica bem forte desse Marte retrógrado é conflitos do passado. Então, se você teve algum conflito, alguma desavença, disputa, ou até mesmo alguma concorrência aí no seu passado, esses assuntos podem voltar com Marte retrógrado e é um momento incrível de resolver. Então, vale a pena aproveitar. Aproveite, se caso voltar um caso antigo, simplesmente resolva. Tenha coragem de olhar para aquilo ali e procure resolver, tá bom? Agora é importante dizer sobre a última entrada de Marte retrógrado no signo de Áries. Se você tem mais de 32 anos, é importante você tentar lembrar o que aconteceu no ano de 1988. Porque nesse ano de 1988, mais especificamente entre junho e agosto de 1988, o que aconteceu ali, que tem um ciclo de 32 anos, provavelmente pode retornar agora, ou talvez assuntos da sua infância, da sua primeira infância, assuntos que quando você começou, que você era muito novo ou muito nova, ou que você ainda era estagiário na sua formação, no seu trabalho, na sua carreira, pontos importantes que aconteceram nesse ano podem retornar aí. Agora, caso você tenha esse Marte retrógrado aí no signo de Áries, se você nasceu no ano de 1988 com um Marte retrógrado aí, é um momento incrível de você iniciar um novo ciclo, um ciclo grande aí, e você dar um novo sentido, um novo significado para o seu próprio Marte, tá? Aproveite o Marte retrógrado. Para quem já tem Marte retrógrado em qualquer signo, quando Marte retrograda, é como se essas duas energias se afinassem. O seu Marte natal se afina com o Marte retrógrado. E quando essas duas energias se afinam, eles trabalham melhor juntos. Então, se você tem Marte retrógrado, o Marte retrogradando agora vai auxiliar o seu Marte a analisar as coisas que precisam ser analisadas. Mas, dica para quem já estuda astrologia há bastante tempo aí, é importante olhar o mapa progredido e ver se o Marte no seu mapa progredido já não está direto, que às vezes ele fica direto, tá bom? Nesse período aí de progressão do nosso Sol, tá? Dos planetas aí. Então, prestem atenção nisso, combinado? Agora, se vocês me perguntarem, Débora, com todas essas quadraturas de Plutão, Marte para o mundo, isso pode implicar em guerras, conflitos, bombas explodindo, situações caóticas? Sim, 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 sim. Sim, a gente pode ter um período aí até janeiro, fevereiro de 2021, muito tenso no mundo todo, inclusive conflitos entre países, tá? Se já existia um conflito entre um país e outro que não foi resolvido, Marte retrógrado pode sim fazer com que aquelas duas nações ali entrem naquele conflito novamente para poder resolver aquilo ali, ou para um ganhar a disputa ali que de repente ficou parada, que de repente não deu em nada, pode retornar aí, tá? Marte retrógrado em Áries pode trazer sim muito assalto, muitos problemas com faca, com objetos cortantes, então a gente pode ver um aumento aí de assaltos com faca, com armas, arma de fogo, incêndio, muito fogo, e fogo que talvez seja difícil de controlar, que fique muito grande, né? Porque é uma energia retrógrada, então ele fica mais condensado ali, né? Ele não espalha tão rapidamente, mas ele fica forte, né? Porque é aquela energia que quer ir para frente, ele quer ir para frente, mas não consegue ir para frente. Então, fica ali, vai crescendo, vai ficando irritado, vai inchando, vai inflando, né? Então, pode ser que seja um pouco mais difícil de ter o controle disso, tá? Além disso, obviamente, cuidado com acidentes. É importante a gente ter cuidado com acidentes, cirurgias. Marte retrógrado não é o melhor momento para fazer cirurgia. Se você for fazer cirurgia, claro, tem coisas que não dá para adiar. Se você for fazer cirurgia,
procure se informar, pesquisar muito bem sobre todos os que vão trabalhar na sua cirurgia, sobre o médico que está indo ali trabalhar, te operar, sobre a equipe dele, o anestesista. Olhe tudo, pesquise tudo, veja se está tudo bem, procure se informar a respeito de tudo que vai acontecer, quais os procedimentos certinhos que vão acontecer. Procure já colocar à frente, né? Caso eu tenha essa complicação pós-cirúrgica, o que eu faço? Como é que a gente pode tratar isso? Quais os procedimentos que eu devo fazer? Porque sim, Marte retrógrado pode trazer complicações pós-cirúrgica. Então você vai para casa e de repente a coisa começa a desandar ali, tá? Então fiquem atentos também a essa questão. Tá bom? Bom, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar aqui. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nesse período aí de Marte retrógrado. Lembrando que dia 13 de novembro ele volta a ficar direto, mas eu mostrei para vocês que a gente vai ter Marte aí fazendo quadraturas tensas aí, fortíssimas para os planetas em Capricórnio. Então a gente está em um período muito delicado de muita transformação também, mas se a gente souber aproveitar toda essa energia, trabalhando o nosso interior e aproveitando o ritmo mais lento para poder estudar melhor a nossa própria vida, a nossa própria existência, a nossa própria presença no mundo, super válido, vamos aproveitar isso, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.